Oi, povo, bom dia. Eu tô gravando de manhã hoje. É, bom, depois de resolvidos os problemas técnicos aqui sócio-europeus, despachar quem estava me atrapalhando, eu volto às minhas atividades. Ontem à noite, depois que o Thiago chegou, a gente estava conversando. Ele falou: Cara, mas tem uma sacola de livros aqui que eu vou começar a ler, e eu vou começar a ler tal livro. Aí, quando ele falou o nome do livro, eu paralisei, porque eu falei: Sério que você tem um volume aqui dentro do meu quarto, né? Que a gente está morando junto. É, você tem esse livro aqui, um livro que eu amo, que é um dos meus preferidos, que eu já li imensas vezes, que é, eu sei que vai estar invertido, A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera. Milan Kundera era tcheco na época da implantação do comunismo naquela região, né? A Rússia estava tomando os terrenos e Milan Kundera escreveu muitos livros, foi altamente premiado, tem as suas traduções em diversos países. E A Insustentável Leveza do Ser foi um dos livros mais emocionantes e bonitos que eu já li na minha vida. É um romance também, um romance altamente tóxico, como quase todos esses romances que eu falo. Mas os romances são tóxicos, né, gente? Vocês que não aprenderam ainda que se relacionar é uma coisa tóxica. Por isso que eu decidi ficar solteira pro resto da vida. E o romance fala sobre o Thomas, que era um médico, e na época da implantação do comunismo, ele foi proibido de exercer as funções, assim como Milan Kundera. Milan Kundera foi proibido de escrever, de publicar. Seus livros foram proibidos na região, que é quando a União Soviética estava se formando, né? E ele foi tratado de forma cruel também. Eu não lembro qual foi o fim do Milan Kundera, tá, gente? Eu preciso até ler na contracapa depois. E ele escreveu diversos livros, não só esse. E esse livro, A Insustentável Leveza do Ser, é um grande clássico que eu ouço falar desde criança. Eu sempre ouvi falar sobre a insustentável leveza do ser, alguém sempre citava esse nome na minha família ou em algum lugar. E esse livro veio parar nas minhas mãos nos anos 90. Não me lembro exatamente como. Acho que eu comprei num sebo. Foi isso. Lá em São Paulo. E comprei. Quando eu li, eu me emocionei muito. Nossa, eu me emocionei de uma forma que eu não. É indescritível a forma como ele escreve, como ele lida com o psicológico dos personagens. Então, Thomas era um médico que foi proibido de exercer a função e acabou sendo limpador de vidros pela imposição, né, do regime político. Aqui não é uma questão política, eu não vou falar sobre política porque eu amo Vladimir Putin e foda-se a sua opinião com relação a isso. E de Teresa, que ele conhece num. Eu não me lembro, ele conhece numa lanchonete, onde ela trabalhava como garçonete. E aí, mas ela era enfermeira também, não me recordo exatamente, e eles acabam desenvolvendo um romance, só que ele era um cara putão, como todo homem. Tinha uma outra amante também, que era mais descolada, que era uma artista. Então, as cenas se passam entre eles e ela, a Teresa, que chega no meio desse conflito de relacionamento. E ela se apaixona loucamente pelo Thomas, e no começo o Thomas tá pouco se fudendo pra ela, mas depois ela fica doente, porque ela não tinha onde dormir, ela passa, fica na chuva tal, e ela tem que ficar na casa dele, ele cuida dela e acabam se envolvendo mais. E daí vem os desdobramentos de toda a história que eu não vou ficar aqui contando. O filme, gente, é uma das coisas mais emocionantes que eu já assisti na vida, porque é um filme de arte muito, muito precioso. Os atores, Daniel Day-Lewis é o Thomas, e Juliette Binoche é a Teresa. Eu tenho um verdadeiro fascínio pela Juliette Binoche, por todos os filmes que ela fez. Ela fez A Fraternidade Azul e blá blá blá. Eu não sei exatamente as cores, são uma trilogia, depois a gente fala sobre isso. E o filme é feito com uma maestria, é um filme muito artístico, muito lindo, muito emocionante. E assim, gente, entendam que eu só falo sobre filmes artísticos, eu nunca vou falar sobre blockbusters, sobre esse lixo cinematográfico que hoje se vende com bonequinhos, com pipoquinha, com o caralho que seja. Eu não falo sobre isso. Foda-se a sua opinião também sobre isso. É, então, ai, esse livro, o meu livro que eu deixei no Brasil é uma outra capa, é uma capa mais clara. Bom, são tantas edições, né, que cada uma pessoa tem uma capa. E eu deixei essa sacola de livros muito preciosos na casa com uma pessoa. Eu espero que esse rapazinho esteja cuidando dos meus livros, porque quando eu for lá em dezembro, eu quero trazer alguns, pelo menos vai ser uma difícil.
Vai ser tipo a escolha de Sofia, eu vou ter que saber quais eu vou trazer para caber na mala, na bolsa, eu vou tentar trazer o máximo possível. Talvez eu vá com uma mala vazia só para trazer livros, eu vou ter que pagar isso, porque eu realmente prefiro ler livros no português do Brasil, porque o português de Portugal é meio truncado para o cérebro brasileiro. Para quem não sabe, é um pouco difícil de concatenar as frases, porque o jogo de palavras é diferente do português de Portugal e do português do Brasil. E como eu sou brasileira, é obviamente muito mais fácil para mim ler em português do Brasil. Eu recomendo imenso que leiam este livro. Eu sei que eu vou morrer falando para as pessoas lerem, mas as pessoas não vão ler. Então, mas que se foda, eu li, isso que importa. E assistam esse filme. O filme é dos anos 80, se não me engano. E é muito bonito. A fotografia, o desempenho dos atores é muito emocionante. É um livro, não é um livro alegre, não tem nenhum, acho que não tem nenhum pico de alegria. Tem um momento que eu acho lindo quando ela tem um sonho e ela conta esse sonho pro Thomas, que ela conta que ela se sente tão sufocada, né, naquele amor que nesse sonho ele jogava terra nela, nos olhos e os olhos cobertos de terra. Eu acho que é uma das falas, dos parágrafos mais lindos que eu já li na minha vida. Eu acho que eu chorei quando eu li aquilo. Então eu recomendo imenso que vocês leiam. Na verdade, eu recomendo que vocês leiam. Eu gostaria de ver as pessoas falando, ah, nossa, eu li tal livro, eu li tal livro. Mas isso não ocorre, é quase um sonho que eu tenho de ver as pessoas lendo. Mas é isso, hoje a recomendação é. Ah, eu adoro ter os livros físicos. Eu queria falar sobre todos os meus livros que estão lá em São Paulo, mas quando eu trouxer, eu vou começar a gravar. Então, os livros que eu vou achando aqui, essas três preciosidades apareceram para mim, eu vou falar sobre elas. E é isso. Então leiam, leiam, leiam ou assistam um filme. Assistam filmes de arte, gente. Para de assistir essas porcarias desses estúdios patéticos, que são é uma coisa toda repetitiva. Eu não assisto. Eu parei de assistir de blockbusters. Acho que quando minha filha nasceu, eu já não assistia mais. Eu já não assistia, que eu já nunca gostei. Mas definitivamente eu fiz um encerramento dessa porcaria toda blockbuster para vender milhões de bilheteria. Isso não me interessa realmente. E eu gosto desses clássicos. Milan Kundera é um cara que muito altamente premiado pelo mundo. Ele foi, como eu falei, ele foi proibido de exercer na Tchecoslováquia, na época da Tchecoslováquia, que a Rússia estava incorporando ao comunismo, e ele foi proibido de exercer as funções. Eu não sei se ele foi exilado, deve estar descrito aqui, mas depois eu vejo. Eu não li antes de fazer o vídeo. Eu nunca pesquiso antes de fazer o vídeo, porque eu falo do que está dentro de mim, só o que está dentro de mim. Não fico aprontando roteiro. Talvez eu aprenda a ser mais profissional mais para frente, mas eu não queria quebrar essa naturalidade com que eu faço as coisas. Eu acho roteirizar muitas coisas, a gente vai para a área dos estúdios e padronizar. Eu não quero padrão. Eu odeio padronizar as coisas, eu não sou uma pessoa padronizada, por mais que vocês olhem para mim e falem, ah, você é uma pessoa padrão, só porque eu sou descendente de alemães, de lituanos e húngaros. Não posso fugir disso, tá? Meus avós eram da Lituânia e da Hungria. Eu não posso simplesmente mudar essa característica. Eu sei que todo mundo fala, ah, você é privilegiado. Sou, eu entendo, concordo, mas tento lutar por causas que não sejam somente minhas. Eu tento apoiar tudo que seja renegado, marginalizado, eu tô sempre ao lado. Quem conhece a minha história sabe disso, e eu também não vou ficar me explicando aqui para ninguém. Então eu recomendo altamente, leiam A Insustentável Leveza do Ser, A Paixão da Minha Vida, que é esse livro. Um beijo. Tchau.